Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito desse canal é orar a palavra. E o que significa orar a palavra? É certo que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativas nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Ou seja, devemos orar, mas devemos também nos atentarmos para as respostas e como Deus vai nos responder. E orar a palavra é exatamente nós alinharmos a nossa oração com os princípios, os valores e as promessas que Deus tem em sua palavra para nós. E quando nós fazemos esse alinhamento, quando nós inspiramos a nossa oração, nós estamos cada vez mais próximos das respostas que Deus tem para o nosso clamor, nosso pedido, e seja lá como Deus vai responder. Talvez um milagre, uma palavra, um direcionamento. Muitas vezes ele nem vai te falar, mas ele vai tomar você pelas mãos e vai te conduzir no caminho da verdade. Por isso aqui oramos a palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando vamos orar, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 13. Marcos 12, 13. Então, se você puder, tome comigo aí a sua Bíblia, vamos ler juntos essa palavra e vamos nos alimentar do Espírito, o nosso Espírito, desse pão da vida que está disponível para nós aqui na palavra de Deus. Então, assim está escrito. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das coisas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar impostos a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus perguntou: De quem é esta figura que está na inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles muito se admiraram dele. Como são os hipócritas que cercam Jesus? Como são os hipócritas que cercam a nossa vida? Cheio de palavras lisonjeiras. Ou seja, quando esses homens chegam ali até Jesus, começam a enaltecer as suas qualidades, começam a elevar ali Jesus num tipo de exaltação, né? Que tu és verdadeiro, não se importa com a opinião, ensina o caminho de Deus. Ora, por que eles vieram com essa conversinha? Quantas vezes você também está em alguns lugares que as pessoas estão ali apenas, te elogiando, querendo tirar algum proveito, tirar algum tipo de vantagem sobre você e de repente você está caindo nessa conversa. Mas Jesus teve discernimento, porque aqueles homens, eles tinham más intenções, eles eram perversos e eles queriam levar Jesus para uma cilada, mas eles ainda não tinham entendido direito quem era Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus tem toda a sabedoria disponível nas suas mãos. E aqui nós vemos um ensinamento muito importante que Jesus nos dá. Jesus mostra nesse texto que existe um reino dos homens, existe um reino de Deus. Jesus mostra que nós estamos no reino dos homens, mas nós devemos ser do reino de Deus. E o que é ser do reino de Deus e o que é estar no reino dos homens? Muitas pessoas não entendem quando nós dizemos assim: nós não somos desse mundo, nós estamos desse mundo. E isso é um estado de consciência, de entendimento de quem nós somos. Nós somos de Deus. Sabemos que a nossa vida, ela transcende aquilo que nós podemos ver no tempo presente.
E é esse o ponto que Jesus está colocando. Ele está dizendo que no reino dos homens existem as leis dos homens, existem as regras dos homens, existe uma justiça dos homens que é falha, que é imunda, que não promove a verdadeira justiça. Existe no mundo em que nós vivemos aquilo que o homem criou. Os sistemas mundanos que são controlados pelo homem e que estão, em muitas vezes, em muitos casos, na maioria deles, sabe, dominado pelo mal, pelo espírito do mal, pelo espírito das trevas. O mundo, esse mundo, o sistema, ele jaz no maligno, assim a Bíblia diz. E que mundo é esse que jaz no maligno? Porque a palavra diz que os céus e a terra são do Senhor e toda a sua plenitude. Mas é esse mundo que trata do quê? Das intenções, das motivações, do pecado, do mal, da perversidade que estão presentes no nosso meio. Então aqui nós precisamos discernir. Jesus está dizendo para mim e para você, de que reino você faz parte. Enquanto nós estamos aqui no reino dos homens, nós devemos obrigações, devemos prestar contas daquilo que são as regras, as leis dos homens. E quando nós estamos no reino de Deus, nós somos súditos de um rei, que é o nosso Deus. Ele é todo poderoso e deixou para nós a sua palavra, que é a regra de fé e prática para nós. E como Deus é tão perfeito e maravilhoso, ele estabeleceu para nós a palavra como uma guia, como orientação, como uma regra, como nós devemos praticar a nossa fé, e deixou também como um ensinamento de como nós devemos conduzir a nossa vida. E tudo que Deus ensina na sua palavra, se nós buscarmos a viver dessa forma, nós não seremos condenados. Olha o que está escrito aqui em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22, e até o 23, 24, diz assim, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, está dizendo que se você andar no fruto do Espírito, se você andar conforme o Espírito Santo te dirigir, não há lei, não há condenação, não há nada que possa te atingir. Porém, nós vivemos num mundo que ele é controlado pelo homem. E o homem, sim, pode criar leis que vão contra os princípios e os valores da palavra. Quando muitos de nós, cristãos, somos perseguidos, somos muitas vezes injustiçados por causa da nossa fé, somos rejeitados por causa da nossa fé, e Jesus também disse que por causa dele nós iríamos passar por todas essas coisas. No entanto, nós estamos aqui nesse tempo como que alguém que presta as contas a César e presta contas a Deus. E pode chegar um momento da nossa vida em que nós precisamos somente nos preocupar em prestar contas a Deus. E isso eu não estou dizendo que você vai deixar de pagar seus impostos, enfim, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquilo que o homem vai tentar impor contra nós, que vai ferir a nossa fé, que vai ferir a nossa integridade, a nossa relação com Deus. Pode chegar um dia em que nós vamos ter que desobedecer às leis deste mundo, para nós obedecermos aquilo que é de Deus. Vai ter um momento em que nós vamos ter que entregar o que é de Deus e o mundo jamais colocará as mãos em nós. Porque chegará um dia que o Senhor vai nos resgatar. Chegará um dia que nós iremos para o Senhor e ali sim começará a nossa vida, a verdadeira vida que Deus tem para nós. Aquilo que é de Deus é transcendente. Então, por isso, quando Jesus vira para aqueles homens e fala assim, olha, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo, há dois reinos. E aqueles que fazem parte do reino de Deus são aqueles que são entregues a Deus. Esses aqui que são devolvidos a Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Quem são os de Deus? O que Deus tem somos nós. Tudo que Deus criou para o homem, Deus criou para os seus filhos. Quando Deus colocou o homem sobre a terra, quando lá no Gênesis,
Na narrativa da criação, você vai ver que o homem foi criado quando tudo já estava pronto. E tudo que foi criado para o nosso deleite, para o nosso desfrute. E na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor, Ele já tem preparado tudo para que nós estejamos com Ele lá e venhamos desfrutar de tudo que está lá naquele tempo futuro que o Senhor tem para nós. E é maravilhoso porque é assim que Deus faz. Então nós devemos entender que nós estamos neste mundo. Nós estamos de passagem desse mundo. Nós não somos deste mundo. Nós vivemos as coisas e as regras do reino dos homens, mas nós não somos deste mundo, nós não somos dessa regra. Nós as cumprimos, nós vivemos aqui neste lugar e isso tem data para acabar. Vai ter um dia que o Senhor vai nos levar para estarmos definitivamente com Ele e nenhuma dessas leis, nenhum desses valores do mundo poderão nos atingir, poderão tocar na nossa vida. Por isso, o meu encorajamento para você hoje é que você coloque os seus olhos nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Toda opressão, toda dificuldade, todo problema, toda diversidade que nós passamos aqui nessa terra tem a ver com o reino dos homens. E tudo aquilo que nos prepara para uma eternidade de glória com o Senhor tem a ver com o reino de Deus. E Jesus já dizia, o reino de Deus já é chegado a nós. Você já tem recebido do reino. Faça parte, entre para esse reino. O reino de Deus, ele acontece em mim e você, quando nós reconhecemos o senhorio do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores sobre a nossa vida, que é Jesus Cristo, esse Rei maravilhoso, que nos ama de uma forma extraordinária e que faz de todos os súditos desse reino reis e sacerdotes. É assim que a palavra diz para mim e para você. É assim que Deus quer levar que você viva nessa terra, estando aqui, mas sendo do reino. Tendo os seus olhos e a sua mente cuidando das coisas aqui, mas o seu coração, a sua alma no reino, porque de lá é que procede tudo que Deus tem para a nossa vida. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pelo discernimento que o Senhor nos dá. Eu peço a Ti, pelo Teu Espírito Santo, que faça no coração de cada pessoa que recebe essa mensagem uma aplicação, Pai, particular, individual, objetiva, para que essa palavra venha como vida e vida abundante no coração de todo aquele que recebeu essa mensagem, que possa frutificar, que possa trazer vida e que cada um daqueles que estão recebendo essa mensagem, que ainda não tiveram revelação do Teu reino, que hoje seja o dia dessa revelação, que hoje seja o dia que essa pessoa decida fazer parte desse reino, atendendo ao chamado do qual o Senhor já predestinou para viver. Que essa seja a mensagem de despertamento para esse que até esse momento ainda não havia entendido, que toda religiosidade cai, que toda tradição religiosa cai, que todo sofisma da mente venha cair por terra e que hoje venha haver a revelação do Teu Espírito Santo sobre o reino de Deus e o reino dos homens. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, seu pedido de oração, uma palavra que você comenta aqui, gera engajamento no vídeo, o YouTube já vai mandar isso para mais pessoas, então você vai ser uma bênção na vida de muita gente quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte o vídeo, quando você assiste. Então, muito obrigado por esse apoio, Deus te abençoe poderosamente e até amanhã, se Deus quiser.